Boa noite, Milene, tudo jóia? Pessoal, então, só relembrando, né? A gente hoje tem o prazo para entregar, né, aquela atividade avaliativa, tá bom? O Moodle estava fora do ar, mas ele aparentemente já voltou ao normal, tá? Tanto que eu subi os slides da nossa aula de hoje lá agora no Moodle, e acredito que agora está tudo certo, tá? Então, como vocês têm que entregar a atividade, eu recomendo vocês entregarem pelo Moodle. Ah, professor, eu já mandei pelo seu e-mail, tem problema. Mas seja redundante, né? E mande também pelo Moodle, tá bom? Por quê? Porque para você ter certeza que eu vou receber e que vai estar registrado. Porque se você manda por e-mail, né? A gente vai só... pode ser que eu não veja o e-mail, enfim, tá bom? Então, fica atento para isso. Manda lá pelo Moodle é mais garantido que ele está registrado, fica visível para todo mundo, né? Inclusive para mim também, tá bom? Então, aí fica... aí não tem desculpa, não tem como falar, ó, o professor não viu e não sei o que lá, tá bom? Deixa eu ver só aqui. Vamos lá, o que dá? Vamos lá, então. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, tá bom? Só um instante. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Se alguém puder me falar aí se a tela já está aparecendo, tá bom? Então, para que eu possa ter certeza que chegou aí para vocês. Pode falar ou escrever no chat aí, não tem problema. Maravilha, obrigado, Gustavo. Então, vamos lá, então. Então, vamos que vamos começar a nossa aula hoje. Tá quente hoje, né? Mas vamos lá. Bom, o que nós vamos falar hoje aqui, então? Hoje, nesse 14º encontro, né, de um total de 19, a gente vai falar um pouco sobre estratégia empresarial, tá bom? Evidentemente, o conceito estratégia empresarial, ele envolve muitas variáveis e muitas coisas que precisamos entender dentro do ambiente organizacional. Tá ok? E muitas dessas estratégias, elas são com base, né, com a experiência do administrador no dia a dia, entendeu? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, a ideia de apresentar aqui são alguns conceitos, algumas fundamentações que a gente vai encontrar dentro desse processo, mas isso aqui ele pode ser modulado, pode ser customizado, depende da empresa, depende da realidade, da cultura da empresa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre fundamentos, a gente vai falar sobre a identidade da empresa, é muito importante isso, né? É importante entender o que é uma empresa. Essa questão da identidade aqui é muito interessante, que a gente vai falar aqui de 3 coisas básicas. A gente vai falar de visão, né? Missão. Ih, caramba, agora o terceiro fugiu, Flávio. Missão, visão... fugiu aqui da minha... Mas está aqui, tá bom? Fique em paz. Está aqui no texto. Eu já fugiu da lembrança aqui. Mas são 3 coisas, né? Visão, missão... Ai, eu vim aqui. Ai, Deus. Missão... rapidinho aqui. Visão e valores. Ah lá, valores, tá vendo? Eita, nós. Tem hora que dá uma fugida, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. E valores. Apagar aqui. E valores. Valores. A gente vai ver com mais qualidade, mas visão é a visão que a empresa tem do que ela se propõe fazer, né? A visão é o que ela deseja que os seus clientes vejam dela, entendeu? Missão é qual é o propósito dela, né? Quais são qual é o propósito dessa empresa, né? Então, toda empresa tem propósito? Tem. Além de vender os seus produtos,
todo empresário, ele quando cria a sua empresa, ele tem um ideal, ele se baseia em alguma coisa que ele pode fazer para melhorar aquele lugar, aquele universo, aquela comunidade, aquele ambiente, tá? Então, a visão, a gente pode dizer que a visão é do portão para dentro da empresa, tá? E os valores, né? Ela é do portão para fora, ou seja, é os valores que a empresa quer que os seus clientes vejam, tá bom? Bom, continuando. Cadeia de valor de produto, aqui é muito interessante isso, porque a gente vai falar dessa questão, né, do valor, por que uma coisa custa isso, e por que é tão difícil mexer no preço. A gente vai ver que nem sempre a gente consegue mexer no preço, e porque eu não sou dono de toda a cadeia de valor do produto, eu não domino todas as etapas da transformação desse produto, né? A gente vai falar um pouquinho das 5 forças de Porter, né? O posicionamento estratégico e os 5 testes da boa estratégia, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Vamos lá, então. Então, sendo redundante, a gente já falou de uma forma ou de outra, mas é interessante a gente sempre reforçar, né? Os fundamentos de uma empresa. Deixa eu pintar aqui. Ok. Os fundamentos de uma empresa, né? Este ponto, a gente vai refletir muito do interesse e os valores pessoais dos fundadores. Então, quando a gente pensa na fundamentação de uma empresa, a gente sempre pergunta, mas quem são vocês, né? E esse vocês aqui, eu estou querendo dizer, é a empresa, né? A empresa, né? O coletivo dela, né? O coletivo, né? Então, quem é essa empresa, né? Quem são vocês? Eu estou pensando justamente nos fundadores, né? Nos donos, né? Aqui eu estou pensando nos fundadores, né? Ou também pode pensar nos donos da empresa, né? Os proprietários, tá bom? Então eu quero saber quem é você, né? Quem são vocês, tá? Então este ponto, né? A gente quando pensa nisso, a gente vai discutir, né? A gente vai pensar quais são os interesses, né? E valores pessoais desses fundadores quando desenvolveram essa empresa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, quais são os valores, né? E isso tem a ver muito com o tempo, né? Porque a gente já falou um pouquinho disso aqui, a sociedade, ela muda e evolui com o passar do tempo. Então, culturalmente, não vou entrar aqui no cerne da questão filosófica, né? E nem sociológica, mas a sociedade, o ambiente, né, ele pode ser influenciado por uma cultura externa. E essa cultura, ela pode influenciar de tal modo que ela pode mudar os valores desse ambiente. Quer ver um exemplo bem prático? Os índios, né? Então, quando os índios tiveram contato com o homem branco, né? O homem branco levou valores. Então, hoje, não é difícil a gente encontrar numa aldeia TV por satélite, telefone celular, entendeu? E a gente percebe que essa cultura que invadiu a cultura indígena, os indígenas, né, pegando aqui como exemplo, eles se apropriaram de muitas dessas facilidades, dessas propriedades dessa cultura que invasora, vamos assim dizer, tá bom? Muito bem. E isso vai mudar. Então, quando a gente pensa, quando a gente vai refletir sobre um fundador de uma empresa, a gente tem que pensar quando foi a fundação dela e o que motivou, qual foi o ponto de interesse daquele momento, quais foram os valores pessoais que eram naquele momento, tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na indústria de tabaco, né? Se a gente pensar hoje, nos dias atuais, criar uma empresa de tabaco, né, de cigarros, é algo que soa até estranho, né, no momento em que as pessoas estão pensando mais na qualidade de vida, né, mas se a gente pensar que essas empresas elas são mais antigas que isso, tem aí, sei lá, 100 anos, quais eram os valores sociais naquela época, tá? Então, a gente tem sempre que se remeter. É verdade que a empresa ela pode mudar a sua visão ao longo do tempo, e ela faz isso, tá bom? Mas
aqui, de novo, quais eram os interesses naquele momento da fundação, da idealização da empresa? Quais eram os valores, né? E isso vai ajudar a gente a balizar a empresa, né? A entender se, inclusive, essa empresa, se eu, né, eu, como um futuro colaborador que quero trabalhar nessa empresa, se de fato essa empresa ela não vai contra os meus princípios ou os meus valores, tá? Isso é importante também. Uma empresa que tenha valores ou interesses conflitantes, né? Aqui que eu estou dizendo, né? Ao dos fundadores, está fadada ao fracasso, porque não há a paixão pelo negócio, né? Eita, mas deixa eu modificar aqui. Tem hora que escapa. Deixa eu aproveitar e modificar aqui, que às vezes eu mudo o slide e aí fica alguma coisa para trás. Senão eu esqueço. Paixão. Aqui é uma paixão. Tá. Depois eu modifico esse slide e coloco lá o correto. Mas vamos lá. Por que ele está dizendo? Então, se você tem uma empresa que é formada por mais de um sócio, mais de um fundador, e um tem valores pessoais e outro tem valores pessoais que são do outro lado da corda, né? Vamos assim dizer, né? Eles são totalmente opostos. Perceba que em algum momento nesse trajeto, nesse processo, pode ser que haja um conflito, né? E como é que eu vou resolver esse conflito? E se esses conflitos eles forem muito intensos, né? Muito complexos, a possibilidade dessa empresa ela se perpetuar é muito pouco provável, né? Então pensa aqui num exemplo, né? Um ambientalista não tem uma mineradora, né? Por quê? Porque ele entende na própria concepção dele de ambientalista, ele tem como valores que uma mineradora ela agride o meio ambiente, né? Então perceba que é meio conflitante um ambientalista ser dono de uma mineradora. Não que isso não exista ou não seja possível, entendeu? Mas perceba que pela essência dessa atividade, ela vai justamente em conflito com a outra, né? Um otorrino dificilmente teria uma tabacaria, né? Então o cara lá, ele cuida dessas doenças respiratórias ligadas, né? E que são muito ligadas, os problemas de saúde estão ligados ao uso do tabaco, né? Ao cigarro. Então perceba que não faz muito sentido, e isso vai gerar um conflito, né? Um músico de rock não fundaria um grupo de pagode, pode ser que eu esteja errado, né? Mas perceba que existe aqui uma convicção, né? Musical, artística. Pode ser que, não é que ele não goste, aqui não é, nós estamos falando que ele não gosta, ele pode ter, assim, bons referenciais da música, pagode ou qualquer outro ritmo, mas perceba que talvez ele, pelos próprios valores dele que ele tem de artístico relacionado à música, não é interesse para ele, não faz sentido para ele, ele criar um grupo, né, a partir do momento que ele tem mais afinidade com aquele estilo musical, tá? Bom, continuando aqui, então, a gente pode falar um pouco dessa identidade. Então, perceba que aqui a gente falou um pouco dos valores dos fundadores, né? Então, como é que eu fundamentei essa empresa, né? E aqui a gente começa a falar um pouco da identidade da empresa. Então, a gente falou já um pouco mais, acho que lá no começo, não me lembro o número da aula, mas eu lembro que a gente falou que existem organizações públicas, privadas, né, do terceiro setor, né, filantrópicas, e nesse contexto, especificamente as empresas, as organizações privadas, elas podem ter ainda divisões familiares, ela pode ser organizada, ela pode ser gerenciada por uma família, né? Então, isso não é incomum, certo? Eu mesmo trabalhei em empresas onde que a empresa era familiar, né? Eu até falo que era até engraçado, porque nessa empresa eram 3 diretores. Um era alemão, um era judeu e um era baiano. Era um negócio bem doido. Mas, enfim, era uma empresa familiar, tá? E por que isso é interessante? Porque a partir do momento que você entende quais são os valores e os interesses dos fundadores, você pode, de uma certa forma,
identificar qual é a identidade dessa empresa. Então, a partir do momento que eu conheço a identidade da empresa, eu, como administrador, eu agora posso entender quais são as estratégias que vão permear a condução, né, a sobrevivência, a perpetuação dessa empresa dentro do ambiente econômico, tá? Então, a partir do momento que eu conheço essa empresa, eu passo a criar uma identidade. Então, quando você pega, por exemplo, a Microsoft, ela tem uma identidade, né? Ela desenvolveu essa identidade dela ao longo do tempo. Vamos pegar algo que seja mais próximo da gente. A Coca-Cola, né? O refrigerante Coca-Cola tem uma identidade. Então, quando você vai no supermercado, você vê a Coca-Cola, normalmente ela está com destaque ali. Ela imprime, ela tenta desenvolver essa identidade por meio de algumas estratégias, tá? Então, ou qualquer outro refrigerante, ou qualquer outro produto, tá? E isso vai gerar uma identidade. E essa identidade, ela é vista, ela é observada, ela é desejada pelo consumidor, pelos investidores, ou ela é odiada ou não. Então, isso acontece também no mercado financeiro. Então, se você tiver dinheiro e você quiser investir, você pode investir porque você entende que aquela empresa ela tem valores parecidos com aqueles que você detém na sua vida, que você entende que é interessante ter essa continuar, né? Dar a oportunidade dessa empresa continuar, certo? Então, um outro exemplo bem interessante, às vezes as pessoas perguntam, né? Por que é interessante comprar títulos do Tesouro Nacional? A gente já falou um pouco aqui de investimento um tempo atrás, a gente falou no Bolsa de Valores e tal, mas por que é interessante comprar títulos do Tesouro Nacional? Né? Não sei se eu cheguei a falar na época, mas os títulos do Tesouro Nacional, eles são a dívida que o governo tem e que ele precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então, por exemplo, se ele precisa fazer um projeto de saneamento básico, né? Então ele tem uma cidade, ele precisa canalizar um córrego, e normalmente essas obras são muito caras, né? E nem sempre o governo tem esse dinheiro a toque de caixa, vamos assim dizer. Às vezes é uma obra emergencial, é alguma coisa que precisa ser feita, e isso talvez não há tempo hábil para entrar com medida com um parlamentar e tal, mas enfim, né? O que o governo faz? O governo emite um título da dívida pública que é o chamado Tesouro Direto. Aí você vai lá e compra esse papel do governo, você vai deixar o dinheiro parado lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem. E aí, o que acontece? Ao final de tudo, ele vai pagar um bom dinheiro lá para você. E o que o governo vai fazer com esse dinheiro do Tesouro Direto? Ele vai investir em obras públicas, né? Construção de escola, construção de rodovia, né? Ele vai investir especialmente no setor público, né? Ele não vai emprestar o dinheiro para uma empresa construir uma estrada, certo? Mas o governo precisa pagar aquela estrada, então ele vai aproveitar uma parte desse dinheiro, ele vai pegar do tesouro, né? Então é legal, toda vez que você compra títulos da dívida pública do Brasil, porque você está dando dinheiro para o governo para ele fazer alguma coisa. É bem verdade que isso tem os seus problemas também, né? Essa questão aí dos precatórios, né, que a gente está vendo bastante a fala na televisão, uma parte desse dinheiro que é pago para os precatórios, ele também pode vir desses títulos que o governo coloca no Tesouro Direto, tá bom? Ele pode vir de lá também. E esses títulos, eles são títulos do governo, o governo paga, esse ele não dá calote, esse ele tem que pagar, entendeu? Ele é obrigado a pagar. E é muito interessante que os países, eles compram esses papéis de outros países. Então, os Estados Unidos compram títulos da dívida pública do Brasil, assim como o Brasil compra títulos da dívida pública dos Estados Unidos, assim como o Brasil compra de outros países, né?
é uma forma também de ajudar. Então, quando você pega, por exemplo, um país africano, né? Vamos pegar um país aí pobre e ele precisa lá construir uma represa, né? Ou uma estação de tratamento, e ele emite títulos da dívida pública dele. E nem sempre a população daquele país, por ele já ser um país pobre, tem o dinheiro para arrecadar. E aí acontecem essas transações. Ah, você não quer investir aqui nesse país? Você não quer investir no meu país por meio de títulos da dívida pública? E isso é muito legal porque instituições bancárias também compram esses títulos da dívida pública. Só que as instituições bancárias, elas compram a fim de ter um negócio chamado lastro, né? Então, o Banco do Brasil compra, o Itaú compra, só que eles compram títulos a perder de vista. Então, eles vão comprar títulos com 30 anos para vencer com 20 anos, entendeu? Então, é uma forma também do banco, aí o banco já não quer ajudar o governo, o banco está criando um negócio chamado lastro de dinheiro, tá? Para ele não quebrar. Porque se todo mundo tirar o dinheiro daquele banco, para onde que ele vai correr? Ele vai correr para os títulos da dívida pública. Ele vai pegar esses títulos e vai vender eles, tá? Vamos dizer assim, é uma forma de seguro, tá? Para que ele não quebre. Muito bem. Não quero entrar muito aqui também, senão fica muito complexa a aula. Mas, enfim, é útil, né? Porque permite, né, que o gestor empreendedor reflita sobre o papel do seu negócio na sociedade e sobre o futuro da empresa. Tá? Então, é interessante também porque essa empresa, quando ela cria uma identidade, ela vai se envolver dentro daquele ambiente, né? Dentro daquela comunidade, dentro daquele ambiente macroeconômico, culturalmente e de forma comercial também. Tá? Bom, e aí, com base, então, nessa identidade, a gente entra nessa questão aqui, ó. A gente entra nesse ponto aqui, que é muito interessante, que é a missão da empresa, tá? É a missão. E o que é essa missão, afinal de contas? Então, vamos devagar, né? É o que fazemos e o que não fazemos junto. Então, quando a empresa ela cria a missão dela, ela está sendo clara e objetiva. Olha, o que nós queremos fazer junto com vocês e o que nós não queremos. Tá? Normalmente eles nunca colocam o que não queremos, eles colocam apenas o que é desejado. Tá? Essa mensagem ela é bastante inspiradora, né? Mas na prática a missão descreve a razão de existir, né? Então isso aqui é muito importante. Então qual é a razão de existir, né, dessa empresa? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas não sei se vocês já pensaram qual é a razão de existir do Instituto Federal. Não sei se vocês sabem, né? Qual é a razão de existir da Microsoft, da Apple, né? Da Coca-Cola, do refrigerante Guaraná, entendeu? E qualquer outro produto, né? A Sadia, e aí por aí vai, certo? E aqui, né? E o mais importante, né? Ela pode mudar sim com o tempo, tá? É aquilo. Lembra que eu falei um pouco antes do negócio de cultura, né? Então lembre-se, essa empresa, a gente precisa lembrar que a empresa é feita por pessoas. Essas pessoas estão inseridas em um ambiente econômico, social e cultural, certo? Então, é fato que conforme aquela sociedade ela vai mudando seus valores culturais ao longo do tempo, é normal que a empresa ela evolua também junto com essa sociedade. E dependendo dessa evolução, né, das novas apropriações de valores, conceitos e cultura, a empresa pode se adaptar, tá bom? Então a missão, ela sim, ela pode mudar ao longo do tempo, tá? Ela não costuma mudar todo ano. Essa mudança ela não pode ser todo ano. Ela tem que ter eu costumo dizer que uma empresa ela revê a sua missão a cada 10 anos, tá? De 5 anos até 10 anos é um período bom para você pensar se a missão ainda faz sentido. E aí depende do tipo da empresa. Se for uma empresa que está ligada à área de tecnologia, pode ser que ela precise rever a cada 5 anos. Agora, uma empresa que tem produtos de consumo de bens duráveis, pode ser que ela deixe isso por mais tempo, tá?
E aí, né, essa questão da missão, ela vai destacar o produto ou serviço que a empresa oferece. Então, essa missão vai destacar de uma forma bem, não muito objetiva, mas está ali no texto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Só para a gente melhorar essa percepção do que é a missão. Então, eu peguei aqui algumas empresas só para a gente ter alguns referenciais, tá? Então, eu peguei aqui a Coca-Cola, né? Então, a missão da Coca-Cola é essa aqui, ó: refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e criar valor e marcar a diferença. Então, essa é a missão dela. Ela falou de forma muito resumida o que ela quer. Ela quer refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo, né? E criar valor e marcar a diferença na vida das pessoas. E, de fato, quando a gente olha as propagandas dessa empresa, você percebe que essas coisas estão lá na propaganda, né? Elas estão lá. Lembre-se, essa mensagem ela tem que ser inspiradora, né? Ela tem que ser motivadora, né? Um outro aqui, que eu nem sei mais se eu acho que o Walmart saiu do Brasil, ele não tem mais lojas aqui no Brasil. Aqui em Sorocaba tinha uma, fechou, foi vendida para um outro grupo, que eu não me lembro agora o nome, mas eu acho que o Walmart não está mais presente no Brasil, tá? Eu acho que ele terminou suas operações aqui, mas enfim, enquanto ele estava, né, a missão dele era essa, ó: nós economizamos o dinheiro das pessoas, né, para que elas possam viver melhor. Então, o que ele está dizendo nas entrelinhas aqui? Olha, se você quiser comprar coisa barata, é aqui. E esse dinheiro que você está economizando, comprando coisas mais em conta aqui, você vá viver a sua vida, vá curtir ela, vá passear, né? Se é que isso é possível, né? Mas, enfim, é a missão deles. É o que eles, pelo menos, pregam, né? Eles são orientados, né? Outros exemplos aqui de missão, né? Pegar aqui um banco, que agora não é mais Sorocred, agora é Afins, né? Mudou o nome comercial. Mas, enfim, qual era a missão da Sorocred? Desenvolver para nossos clientes soluções e alternativas em meios de pagamento, oferecendo-lhes produtos e serviços com a mais alta tecnologia, visando sempre a segurança, qualidade e comodidade. É uma empresa ligada ao ramo financeiro. Então, aqui nas entrelinhas, eles estão dizendo: olha, nós temos a solução para vocês com relação a mecanismos e meios de pagamento, né? Temos produtos e serviços de alta tecnologia, né? Para essas alternativas de meio de pagamento, e eu ainda ofereço a segurança, qualidade e comodidade para o seu negócio, tá? Tem um aqui que eu acho muito legal, para mim é a mais resumida de todas, mas ela é muito, muito forte, muito objetiva, né? Que é a Mary Kay. A Mary Kay é produtos de beleza, né? Eu não sei se é para homens, mas eu acho que o mercado, se tiver para homens, acredito que o mercado predominante deles é mulheres, mas acredito que eles devem ter alguma linha para as mulheres. Mas apesar que a mensagem deles é essa daqui, ó: dar oportunidades ilimitadas às mulheres, né? Então perceba que é uma mensagem muito resumida, mas que cheia de valores, né? Cheia de otimismo aqui, tá? Então é muito legal. Existem outras empresas, né? Aqui eu trouxe apenas algumas, né? E é lógico que eu não podia deixar de citar a missão do IFSP, né? Que a gente falou aqui. Não sei se vocês conheciam, mas a missão do IFSP é essa daqui, ó: promover a educação profissional, científica e tecnológica gratuita e de excelência em todos os níveis e modalidades, tá? Através da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, para a formação integral de cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável do Estado e da região. Então, se vocês não sabiam, essa é a missão. Nossa, mas o IFE é uma instituição pública, né? Ela tem missão? Sei. Todas as empresas, privadas e públicas e filantrópicas, elas têm missão, tá? Então, perceba que tem que ser uma coisa bem legal, tá? E aí, você, como o administrador, você tem que saber
quais são essa identidade, qual é essa missão, porque é com base nisso que você vai ajudar no processo de estratégia, porque você é um administrador da empresa, né? Você está fazendo a gestão. Ou, se você não for um gestor, você vai pleitear. Já pensou você chegar numa empresa e você não saber qual é a missão da empresa? Vai lá pedir um emprego e não sabe qual é a missão da empresa? Importante saber. Então, não sei se vocês sabiam disso. A partir de hoje, se vocês forem pedir emprego numa empresa, forem para uma entrevista presencial ou agora fazer entrevista remoto, dá uma pesquisada na empresa antes, o que ela faz, onde ela atua, quais são os princípios dela, quem foram os seus fundadores, né? Isso vai mostrar que você tem interesse, até para descobrir se a empresa representa, se você, como colaborador, vai se sentir bem trabalhando nessa empresa, tá? Vamos falar, então, da missão. Ou melhor, da visão, desculpa. Né? Então, aqui, ó, se a missão é o que eu faço, valores é o que eu sou, né? A visão é o que eu quero atingir. Em essência, a visão é o destino final. E qual é o destino final? Bom, esse destino final, eu costumo dizer que pense que é uma janela. E essa janela está em deslocamento no tempo, né? E aí, quando você olha para a janela, você vê uma fotografia do momento atual. Então, quando essa janela se desloca, então pensa aqui, ó. Você tem aqui uma janela, tá ok? Essa janela, ela está se movendo aqui no tempo, ok? Então, conforme essa janela está se movendo, né, no tempo, ela traz aqui algumas imagens para você, certo? No dia de amanhã, quando ela estiver numa outra posição aqui, ela vai dar uma outra coisa, tá? Então, eu estou sempre de olho nisso daqui. Então, é isso que eu estou vendo. E qual é o destino final? O destino final meu é esse intervalo aqui, ó. Então, esse destino final, eu vou dizer para vocês que ele está sempre indo. Ele não tem, vamos dizer assim, ele é um destino final apenas do princípio de organização para nós. Mas esse destino, ele está sempre em movimento, tá? Ele está sempre em movimento, nunca parado, tá? É a frase, né? A visão, ela vai sintetizar o desenho de uma paisagem futura, considerando que você atingiu o seu objetivo e chegou ao seu destino. Então, a visão, a empresa está sempre refazendo essa imagem, esse desenho, essa paisagem lá no futuro, né? As empresas costumam fazer planejamentos, e nesse planejamento tem a visão. E qual é essa visão? Então, a gente pode pegar, por exemplo, aqui, na área de tecnologia, o Steve Jobs, né? Steve Jobs, ele tinha uma visão de mercado de tecnologia muito ampla, muito apurada, muito com muita qualidade, né? Tanto que os produtos que ele gerenciava o desenvolvimento foram todos produtos de sucesso. E com o falecimento dele, né, com a ausência dele na Apple, a Apple amargou aí uma perda de mercado por conta que o seu substituto não tem, por mais que seja um cara muito competente, né, com uma visão muito boa, ele não tinha uma visão tão ampla quanto como o Steve Jobs. E assim acontece com outras empresas, né? Os seus gestores, eles têm que ter uma visão muito boa, né, muito apurada do mercado. É fácil isso, Flávio? Não. Como é que eu consigo isso? Bom, é aí que está o segredo, né? Você tem que ter conhecimento de vários momentos, tem que olhar para uma sociedade e tentar identificar o que ela espera daquela empresa hoje, amanhã, depois e assim para frente, tá? Isso é muito complicado. Aqui, né? Costuma ser um alvo em movimento, né? Aquela janela lá que eu falei. Mas para funcionar é preciso ser enxergada com foco. Então, eu preciso ter foco, né, em algumas coisas. Naquilo que é desejável. É o futuro desejado pela empresa, né? Então, alguns exemplos aqui, né, que a gente pode trazer aqui apenas para ilustrar. Então, de novo, quando eu pego aqui a Coca-Cola como exemplo, né, atuar como base para o roteiro de atividades e orientar todos
os aspectos do nosso negócio, descrevendo o que devemos conquistar para continuarmos com um crescimento sustentável e de qualidade. Então, perceba que essa mensagem, ela não é para o mercado, ela é para quem trabalha, né? Ela é para quem trabalha dentro da empresa, né? A do Walmart aqui, ó, ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração dos consumidores e dos funcionários. Então, quando você perguntar para um colaborador do Walmart qual é a visão da empresa, a visão nós queremos ser o varejista com mais barato queremos ser o mais barato, né? A gente quer ter os melhores produtos. Outro aqui, né? Mais um exemplo, tá? Então, aqui, por exemplo, Sorocred, ser o melhor grupo financeiro na geração de soluções de crédito, tecnologia e financiamento. Mary Kay, né? Que eu gostei da missão. Proporcionar a transformação social de mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, é isso. Ela está falando para os seus colaboradores, né? Para as pessoas que trabalham na Mary Kay. Tá? E qual é a visão do IFE? Boa, vamos lá. A visão do IFE aqui é essa, ó. Ser uma instituição de referência na região sudeste, estamos falando do IFE-SP, né, de São Paulo, referência na região sudeste em educação profissional, científica e tecnológica. E, de fato, é o que nós fazemos. Então, quando você pergunta para nós lá qual é a nossa visão é que nós queremos ser uma referência dentro daquela região como educação profissional, científica e tecnológica. E é o que nós fazemos, é o que nós entregamos para vocês, tentamos entregar a todo encontro, a toda aula. Tá? E os valores, né? Quase. E os valores, Flávio? Vamos lá. Os valores são escritos para o mercado, ou seja, é escrito para o meu cliente. São feitos para o time, né? Ou seja, só que o mercado, ele também pode ser as pessoas que trabalham comigo, porque as pessoas que trabalham comigo também podem consumir o meu produto, tá? Mas eu sempre, de modo geral, eu penso no mercado, eu penso nas pessoas o que as pessoas querem enxergar da minha empresa. Quais são os valores que eu quero que as pessoas vejam da minha empresa? Então, ó, os valores são tudo que é inegociável na sua empresa, certo? Aquilo que pode ou não pode fazer ali dentro é a sua lei, né? Então, são aqueles valores que você diz, olha, isso daqui são os meus valores. Qualquer coisa fora disso, eu não aceito, não negocio e não tolero, tá? Aqui, inclusive, existe aqui uma demanda, né? As pessoas falam aqui, ó, de um negócio chamado compliance. Deixa eu ver se eu escrevo certo. Compliance, né? Vocês devem ter ouvido falar dessa palavra aqui há um pouco tempo, num evento chamado Lava Jato. Lava Jato, né? Com a questão, principalmente da Petrobras. Né? O que acontecia com essa compliance? O que é essa compliance aqui? Esse compliance é um setor da empresa que busca identificar quais são os valores da empresa que estão sendo violados, né? E muitas empresas, elas buscam desenvolver um compliance, porque esse compliance vai desenvolver o que a gente chama, vai trabalhar o que a gente chama de confiabilidade, né? Então, o compliance de um banco, a gente pode encontrar no setor de auditoria. Então, todo banco, toda instituição financeira, ela tem um departamento de auditoria interno e ela também pode fazer uma auditoria externa. A auditoria interna, né, o controller, né, o setor de controladoria, também conhecido, controladoria, né, e ele vai verificar se aqueles valores que estão descritos que é a lei, ela está sendo cumprida. Por exemplo, né, coisas das mais básicas às mais complexas. Então, por exemplo, conduta do funcionário, né? A conduta do funcionário com relação à roupa que ele vem trabalhar, tá? Então, por exemplo, né? Questões bem nesse sentido, né? Não ir trabalhar de chinelo. Será que isso é permitido? Ah, professor, mas tem empresas que isso é permitido. Sim,
mas tem empresas que não é permitido, tá? Então, por exemplo, existem empresas que exigem que a roupa, né, que você vá trabalhar de segunda a quinta-feira seja terno e gravata. Na sexta-feira você pode ir sem terno, sem gravata, né? Estamos falando de uma questão de vestimenta. Vamos pensar agora de um procedimento dentro da empresa, né? Tirar um item do estoque sem ter uma requisição. Não pode, está errado, está violando uma regra interna da empresa, tá? E isso vai afetar a minha confiança. E quando afeta a minha confiança, o mercado olha aquilo e fala, olha, essa empresa não é confiável, ela não tem um bom compliance, tá? Isso gera, isso é muito importante, tá? Inclusive, né, essas questões de confiança, né, de confiabilidade, elas foram muito bem exploradas nesse episódio aí da Lava Jato, por conta dos investidores, no caso da Petrobras, por exemplo, que tinham lá o seu dinheiro e acharam que estava tudo bem e perderam o dinheiro porque teve que devolver lá, teve que restituir o dinheiro, enfim. Os investidores que tinham dinheiro lá não gostaram disso, né? Porque não era culpa deles, né? Eles cobraram nos bastidores, a Petrobras foi cobrada muito forte, né? Assim como qualquer outra empresa que se envolve aí nos rolos meio esquisitos. Muito bem. Aqui o terceiro item, né? Você tem uma missão que te faz existir e uma visão de onde quer chegar, mas isso nunca pode ser às custas dos seus valores, né? Então aqui nós estamos falando um pouco de ética, né? Que é justamente um pouco do episódio que a gente relembrou aqui. Então, eu quero chegar, eu tenho aquela missão, aquela visão, só que eu preciso chegar lá, eu preciso percorrer um caminho de forma ética, né? Não por meios escusos, né? Princípios que dão base para as decisões, né? Devem agir de acordo com a missão, levando a empresa a atingir sua visão, tá? Aqui alguns exemplos, né? De novo, né? Alguns exemplos aqui só para ilustrar. Então, o exemplo de valores da Coca-Cola são esses aqui: inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, colaboração, diversidade, qualidade, né? Aqui outros, né? De uma instituição financeira: excelência em performance, compromisso com os clientes, integridade dos stakeholders, respeito aos colaboradores, né? Respeito ao trabalho em equipe, responsabilidade com a comunidade. E quais são os valores do IF? Né? Vamos lá. Os valores do IF são esse aqui, ó. O IFSP garantirá a todos os seus campi, né, a autonomia da gestão institucional democrática a partir dos princípios constitucionais da administração pública, ética, desenvolvimento humano, responsabilidade socioambiental, inovação, qualidade e excelência, autonomia dos campos, compromisso social, transparência e respeito à diversidade. Então perceba, né, que o respeito dentro daquele ambiente, as crenças, a etnia, a classe social das empresas, ao que elas pensam, o que elas defendem como ideia, ali é um ambiente onde tudo isso é respeitado, né? É observado e é entendido e é ouvido sem apontar o dedo, sem ter nenhuma questão. A gente busca também os nossos valores, é sempre estar inovando dentro do ambiente educacional. Então, melhorando os processos de ensino, melhorando os processos tecnológicos para atender melhor o mercado exigente, né, e que busca cada vez mais profissionais de excelência. E por aí vai, né? Então, por exemplo, não seria muito ético, coerente com os valores, o Instituto Federal ter isso aqui e nós termos lá, por exemplo, não termos uma política de descarte de lixo reciclado. A gente, para quem estava lá sabe que nós temos as lixeiras, né, separadinhas, né? Cada um fala o que pensa, da forma que enxerga, desde que seja de forma respeitosa, e saber, né, escutar o colega, porque ele tem uma carga cultural, aonde ele enxerga de um jeito e outro enxerga de outra forma. E aí, com essa discussão
ética, a gente vai construindo um denominador comum entre essas ideias, beleza? Então, isso é um valor, né? Tá tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo? Tá tudo bem? Nenhuma dúvida aí? Fácil, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa aí, vocês interrompem o chat aí. De vez em quando eu dou uma olhada. E aí, ó, a gente precisa começar a entender, com base, então, nisso que eu tenho como missão, na minha visão, que é até onde eu quero chegar, né? E quais são os meus valores, eu preciso começar a gerar eu preciso começar a olhar que isso é valor. Isso é importante para alguém. Então, essa identidade que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo na empresa, que eu estou construindo, ela é importante. E as pessoas compram isso, né? As pessoas dão valor para essa identidade. Então, ultimamente, algumas pessoas, uma boa parte delas, estão verificando se quando elas vão comprar o produto de uma empresa, se essa empresa ela não está, de alguma forma, indo contra o meio ambiente, né? Entre outros fatores, né? Então, isso passou a ser uma estratégia de mercado. Tá, ok? Eu não vou ler todo o texto aqui, mas o fato aqui é que, de acordo com o Michael Portes, né, a chave para ter vantagem estratégica é criar valor de uma forma única aos clientes. A competição para ser o melhor é um raciocínio comum e errado. Então, olha só o que ele está falando. A competição para ser o melhor é um raciocínio comum e errado. Não se trata de vantagem estratégica. Então, ele está dizendo que para que uma empresa desenvolva a sua estratégia, ele tem que olhar de forma única, criar um valor único para o seu cliente. Não é tratar o cliente de forma individualizada, é entender o que os clientes querem de forma individual e essas situações que eles têm em comum, eu construir um valor. A gente já viu isso numa aula passada. Lembra quando a gente falou de personas, né? O que era personas? Personas, né? Eu tenho aqui uma pessoa, eu idealizava ela com alguns valores, né? Eu criava aqui valores que essa pessoa fictícia tinha. E aí, com base nesses valores aqui, eu procurava pessoas que estavam à volta que têm esses valores em comum. E esses valores que têm em comum, nós falamos que são os meus potenciais clientes, né? E aqui nós estamos reforçando isso agora com uma visão estratégica, tá? Nós estamos retornando a esse assunto, mas com uma visão estratégica. Então, perceba que não é tratar o cliente de forma individualizada, e entender de forma individualizada quais são as suas demandas, né? E aí eu encontro essas demandas que são comuns com outros, e aí eu torno isso um produto, torno isso uma qualidade, um valor, que vai ser percebida por esses clientes. Então, eu não quero ser o melhor, não basta eu ser o melhor, porque até essa definição ser o melhor, o que é ser o melhor? Ser o melhor, a gente pode ficar falando um ano aqui, né? Ser o melhor nisso, ser o melhor naquilo, mas será que nós conseguimos ser o melhor em tudo? Não, né? É impossível. Uma empresa, jamais ela vai conseguir ser melhor em tudo. Ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um foco, certo? Muito bem. Vamos seguir aqui, então. Então, aqui, ó, para a gente só ter uma noção simplista, né? Vou trabalhar com vocês aqui um exemplo da cadeia de valor de um produto. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pizza, certo? Vamos pegar como exemplo fictício aqui uma pizza. E aí, essa pizza, ela tem alguns ingredientes. Eu posso ter esquecido de alguns aqui, tá? Mas, basicamente, a gente vai perceber que a pizza ela é formada juntando vários itens, vários produtos, para que eu tenha ela acabada, para que eu tenha ela um produto final. Então, eu tenho aqui o queijo, molho de tomate, azeitona, forno a lenha, né? Para fazer o aquecimento lá, eu preciso ter farinha, eu preciso ter a embalagem,
eu preciso ter o motoboy, né, que faz a entrega, eu preciso ter um balcão, caso a pessoa vá retirar, eu preciso ter um estabelecimento, então eu preciso ter luz, eu preciso ter um ambiente que está limpo, então eu preciso ter uma pessoa que fez a higienização, eu preciso ter agora o álcool em gel, certo? Aí você vai falar, mas isso não faz parte da pizza, Flávio? Então, a gente tem que começar a pensar, né, a seguinte situação. A gente tem que pensar o que é, a gente começa a pensar aqui o que está na periferia, né? O que está em volta. Então, aqui a gente pode dizer que o alvo é a pizza, mas quais são os produtos, quais são os demais processos que dão suporte para que essa pizza ela seja feita, né? Tudo isso está envolvido, né? E tudo isso envolve custo, né? Tá bom? Então, vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Então, ó, essa cadeia de valor de um produto, né? Essa cadeia de valor aqui, ela é um conjunto de atividades, né? É um conjunto de coisas, de atividades, de itens, de processos que desempenhadas por uma organização, por uma empresa, né? Desde as relações com os fornecedores, os ciclos de produção, a venda até a fase de distribuição final. Então, é mais ou menos como se nós tivéssemos isso daqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma caixinha preta, que aqui nós vamos fazer a pizza, tá? Então, aqui nós temos o processo. Então, aqui nós temos um processo de transformação. E aqui, eu tenho vários itens que estão entrando, né? Porque a pizzaria, por exemplo, ela não planta azeitona. Ela compra de um fornecedor. Massa tomate, né? O tomate, né? Vou colocar aqui o tomate. Ela também compra de um fornecedor. E por aí vai, certo? Acontece uma transformação e depois aqui eu tenho um processo de entrega. Opa! Espera aí. Corrigou aqui a caneta. Eu tenho um processo de entrega. E eu tenho um processo final. Aqui é o final. Aqui é o cliente. Né? Estou deduzindo que não tem mais nada aqui, né? Aqui é o cliente. Então, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é o nosso ciclo. Então, ele tem um início, né? E tem um fim. Certo? Tem um fim. Eu posso dizer aqui que a gente tem algumas etapas, né? A gente pode ter aqui algumas etapas. Entendeu? E isso é um ciclo. Se esse ciclo aqui falhar, ó, se esse ciclo falhar, esse daqui em cascata vai falhar. E, consequentemente, isso vai falhar. Esse cara aqui vai falhar? Não, ele vai procurar outra pizzaria. Então, percebe a complexidade, né, desse ciclo, dessa cadeia de valor. E tudo isso daqui tem valor envolvido, né? Tudo isso daqui tem valor envolvido, ó. Certo? Tudo isso tem valor envolvido. Vamos seguir aqui, então. Então, aqui, ó, o desenho talvez esteja um pouco carregado, mas ele não está complexo de entender. Então, a ideia aqui é a gente pegar aquele slide anterior e tentar descrever esse processo aqui. Então, perceba que aqui nós estamos falando do cadeia de valor dos itens para se fazer uma pizza. Está faltando bastante item aqui, tá? E esses valores aqui, eles são fictícios, apenas para ilustrar o processo. Mas olha só, nesse primeiro momento aqui, ó, vamos imaginar então que eu aqui, ó, opa, cadê? Aqui. Aqui, ó, nesse momento aqui, é aonde eu tenho a minha, nós temos a nossa, não, desculpa, não é aqui não, Flávio. Estou no lugar errado. É aqui. Aqui, ó, nós estamos na nossa pizzaria. Então, faça de conta que nós temos uma pizzaria. O que nós precisamos para fazer uma pizza? Bom, então aí agora a gente vai. Bom, eu preciso de farinha de trigo. Tá aqui, ó. Eu preciso de soja, né? A indústria, o produtor de trigo, ele cobra, né?
ele precisa de empréstimo, ele precisa de semente, ele precisa pagar o cara lá que arou o terreno, o combustível do trator, enfim. O fato é que para vender uma saca, 1 quilo de trigo, vamos dizer que ele tem R$ 5 de custo que ele tem que pagar e R$ 2 é lucro, tá? Então o vermelho é custo e o azul aqui é lucro, beleza? Muito bem. Então, quando chega aqui, nesse ponto aqui, ó, custa R$ 7, certo? De fato, ó. O transportador que vai levar essa farinha bruta, né, lá para a indústria, que vai levar lá a mandioca, né, por exemplo, a mandioca para fazer a farinha, o transportador, o caminhoneiro, comprou por R$ 7 do fazendeiro. Comprou por R$ 7. Porém, para ele ter lucro, ele vai cobrar mais R$ 2. Então, quando chega lá na entrada da empresa, da indústria de farinha, esse quilo de farinha está custando R$ 9. A indústria vai fazer essa mandioca, vai moer, secar ela, não sei qual é o processo, né? Enfim, vai trabalhar essa mandioca e vai fazer a farinha. E aí, para ele fazer esse processo de transformação, ele tem um custo de R$ 9. E aí ele acrescenta mais R$ 2 como lucro para ele. Bom, consequentemente, agora, esse quilo de farinha está custando R$ 11. O cara que leva da indústria da farinha até o supermercado, ele comprou aqui por 11, né? E aí ele vai cobrar lá, sei lá, de frete, de entrega, R$ 1. Bom, moral da história, eu tenho aqui o fermento, eu tenho aqui a soja, né, entre outras coisas, né, que eu preciso para fazer. Então, perceba que a hora que eu chego aqui, ó, o meu varejista, né, o meu mercado, apenas nesses 3 produtos, ele pagou esse valor aqui, ó. E ele quer ter um lucro de 6. Então, ó, para ele, quando eu vou no supermercado, vou no varejista, para mim comprar esses produtos que são necessários para que eu faça a pizza, eu já tive que tirar do bolso R$ 42. E eu quero ter um lucro de R$ 6. E aí, o entregador, né? Ele vai pegar a pizza por R$ 48, vai colocar mais os seus R$ 2 de serviço e vai entregar para o cliente. Ou seja, o cliente está pagando R$ 50. Então, perceba que esse processo aqui é o que a gente chama de cadeia produtiva, né? Aí eu pergunto para vocês, se você é o dono da pizzaria, né? Essa é uma pergunta capciosa. Se eu sou o dono da pizzaria, qual é o único valor que eu consigo mexer? Eu consigo mexer nos valores do supermercado, da farinha e tal? Eu consigo mexer no valor que o cliente paga? Né? Aonde que eu consigo mexer nesse valor? Né? Aonde que eu consigo competir a nível de valor? Né? Então, perceba que é muito difícil, né? Eu tenho um espaço muito pequeno de manobra aqui para trabalhar o preço. Eu, quando penso aqui, ó, a única manobra que eu tenho é essa, porque esse valor aqui eu não controlo, ele é dominado daqui para trás. Ele é dominado. Então, aqui, ó, eu não tenho nenhuma interação. Se eu quiser pagar mais barato, eu tenho que ir para outro fornecedor, que talvez a qualidade não seja a mesma, tá? Aqui, ó, eu tenho vários fatores aqui. Eu tenho folha de pagamento, impostos, aqui eu tenho folha, né? Folha de pagamento, eu tenho impostos, né? Eu tenho despesas com luz, né? Aluguel, certo? Então perceba que algumas coisas eu não tenho muito controle, tá? Então perceba que quando a gente vai trabalhar a construção do preço de um produto, é muito complexo. E aí a gente chega aqui no cliente. Aí a pergunta é: será que esse produto não está caro demais para o cliente? Ou será que está barato demais? Né? Será que tem algum concorrente que está fazendo um preço mais barato? E se ele está fazendo, aonde que ele está conseguindo essa mágica aqui? Aonde que ele está conseguindo encontrar essa diferença? Aonde que está essa mágica? E aqui entra
uma coisa, né, que é importante. Então, é mais ou menos aquilo que eu estou falando lá. Então, como a pizzaria não domina a cadeia de produto para trás, né, e apenas para frente, então, se surgir um novo player no mercado, ou seja, um novo concorrente no mercado, a única forma de ela fazer frente a um concorrente será por meio de quem? Do preço ou qualidade, né, do seu produto. Mas veja que para mexer nos valores, ela irá precisar fechar parcerias com seus fornecedores, né, tentar tirar aqui do meio de campo o mercado, tentar vir direto aqui no fornecedor na indústria. É um meio, né? Ou mudar a qualidade dos seus produtos. Então, perceba que aqui a gente já falou essa questão de competitividade. E ele fala aqui, ó, o Porter fala para a gente aqui, ó, eu não preciso ser o melhor. E quando a gente pensa no melhor, eu também posso pensar que eu não preciso ser o mais barato. Muitas empresas, muitos gestores de empresa, acham que a estratégia, quando entra um player no mercado, é reduzir o valor, né? E quando a gente começa a fazer uma consultoria e conversa e fala com os donos da empresa, e quando você fala para eles, olha, ao invés de você baixar o seu preço, você já pensou em aumentar o seu preço? Mas não aumentar por aumentar, aumentando, melhorando a qualidade dos seus produtos. Porque quando se você tem aqui um produto de qualidade mediana e você está vendendo a R$50, se você rever essa cadeia produtiva e colocar um produto com mais qualidade, o seu produto vai para 75. Mas em compensação, a gente já falou disso aqui também, né? A gente pode chamar aqui, ó, de faixas de consumo, né? Você tem aqui algumas faixas de consumo, né? A pergunta é, você tem que fazer um estudo. Você está onde aqui? Qual é a sua faixa de consumo? Qual é o perfil do seu cliente? O perfil dele, né? O perfil financeiro dele. Muitas vezes, talvez o seu cliente queira um produto com mais qualidade e ele paga por isso. Então, não é difícil você, às vezes, encontrar clientes que queriam ter um produto diferenciado, um produto com mais qualidade. Então, ao invés de você pensar em reduzir o seu valor, sacrificar o seu lucro, né? Ó, sacrificar aqui o seu lucro, por que você não pensa? Uma estratégia é você aumentar. E você aumenta o preço como? Melhorando a qualidade dos seus produtos. Ah, mas eu vou aumentar assim a torta e direito? Não, você tem que fazer um estudo, né? Você tem que saber quem é o seu cliente. Lembra que nós já falamos em uma aula anterior que é importante saber quem é o seu público-alvo? Qual é o perfil do seu cliente? Percebe que as coisas estão se juntando aqui, né? As coisas estão se ligando uma à outra, certo? Tá? Bom, aqui eu não vou ler isso aqui, que aqui é basicamente aquilo que nós estamos falando, né? É um pouco disso que eu acabei de falar, né? Aqui é essa questão aqui da cadeia de Porter, né? Aonde está o valor, certo? É muito interessante, né? Então, a gente sabe aqui que os fornecedores, eles têm eles barganham muito, né? Ameaça de produtos substitutivos, né? Poder de barganha dos novos clientes, ameaça de novos players, né? E aqui está a rivalidade sua entre os seus concorrentes, né? E aí você precisa ter a seguinte noção. Será que exclusividade ou diversidade? Qual desses, né? Então, às vezes, pode ser uma melhor estratégia você mudar o seu perfil de cliente consumidor do que você ficar brigando no preço, que não leva a nada. Aqui o posicionamento estratégico é um pouco disso também que a gente está falando ali, né? Diferenciado, fazer o que ninguém faz, né? Ou de uma forma que ninguém fez, certo? A vantagem estratégica, ela está envolvida no posicionamento também. Então, agora aqui alguns exemplos de vantagem competitiva. Vantagem de escala. A Amazon, ela vende muito, né? A Coca-Cola, ela tem como
ativos intangíveis. Lembra que ela falou que ela quer criar um momento único na tua vida, né? Lembranças, tá aqui, ó. O custo da troca, né? Se você tem um celular Apple, quanto será que você fica confortável trocar por uma outra marca, por exemplo? Você está acostumado com aquela tecnologia, né? Então, existe essa questão do custo da troca, né? Será que vai ser bom? Será que eu não vou perder tempo, não vou perder dinheiro, né? E os 5 T's de uma boa estratégia. Então, uma proposta de valor única, né? Aquilo que a gente falou. Quais os clientes, quais as suas necessidades, né? Uma cadeia de valor personalizada, certo? É muito interessante essa questão de uma cadeia de valor personalizada, os trade-offs, né? Diferente dos rivais, ou seja, para fazer algo com excelência, né? Sinergia, aumentar o valor das atividades realizadas de outras atividades. Continuidade do tempo, né, necessária para melhorar o que se faz, criar sinergia. Aqui é melhorar basicamente o ambiente empresarial, aquele ambiente ali onde ele está inserido, tá? Muito bem. Pessoal, nossa, a gente até passou um pouco aí, né? Basicamente, de administração de empresa, é isso que eu queria passar aí para vocês nessa primeira parte. Alguma coisa aí que ficou muito vago aí para vocês? Alguma coisa que, poxa, esse aqui não ficou muito claro, né? Não ficou muito objetivo, né? Isso, eu não sei. Tudo bem? Tranquilo, então? Certo? Posso encerrar a aula? E Milene, você quer falar alguma coisa, Milene? Quer dar um pitaco aí? Fica à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Não, acho que não. Hoje acho que eu não vou, só vou observar. Então tá bom. Tá bom? Pessoal, então olha só. Eu vou encerrar aqui então. No meu relógio aqui é 8h09. Vamos voltar para a aula de empreendedorismo às 8h13, pode ser? Daqui 4 minutos, então? Pode ser? Eu vejo vocês daqui 4 minutos